Do livro Garoto Linha Dura, poema épico. Sim, é preciso salvar a pátria agonizante. Repete o reformista convicto e atuante que a oposição chama de minoria comunizante. Mentira! O grande problema do Brasil não é agrário, afirma raivoso o deputado milionário, grande reacionário, mas que felizmente é minoritário, segundo alega, prende firme convicção o pessoal da situação. O Brasil atravessa uma dura fase. Estamos precisados de uma reforma de base. Uma reforma que se estenda por todos os setores, feita de sangue, se preciso, de lágrimas, de amores. Mas uma reforma geral, de qualquer maneira, de código, agrária, tributária, financeira. Quem não quer esta reforma, perguntam os reformistas. Esses mesmos que a oposição chama de minoria comunista. Pergunta fácil de se responder. Não é preciso adivinhar para saber. Mas aqueles a quem chamam reação minoritária não é gente de se considerar otária. Mesmo tendo o ponto de vista do IBAD, que os aperta de manhã à tarde, essa segunda minoria já cansou de garantir que há influência de Moscou, a jurar por um Deus meio hipotético, ainda que o faça em tom patético, que o governo tem sabor de soviético. Mas então, se de um lado está uma minoria e de outra minoria se encontra do outro lado, onde estará, no caso, a maioria? Pergunta o cidadão politizado. E então eu ouço desumir a opinião quando levanta bem alto a sua voz para lhe esclarecer que com esta verdade a multidão. A maioria, seus bobocas, somos nós. Do livro Primo Altamirano e Elas, a Charneca. Então, na esperança vã de me livrar do tormento de amar-te, adormeci um pouco. E se digo vã, amor, é porque logo fiquei a sonhar contigo, a te dizer quanto vai em mim de amor. Doce, terno, perdido amor às vezes, candente, nervoso, incontido amor tantas vezes. Oh, os sonhos de amor, querida. Nele eras tão outra, tão Julieta, tão Isolda, tão Marília. E eu tão o Romeu do segundo ato, tão o Tristão da primeira área, tão o Dirceu diante do desterro. Vinhas lentamente para os meus braços ansiosos, terna e eterna, simples e definitiva, como o barco que parte para o naufrágio. Tu, mulher que já caminhavas para mim, antes mesmo do dia em que te conheci. Para mim, que vivia na certeza de que de algum lugar virias, imponderável como sóis ser os destinos do amor. No sonho sorríamos. No sonho éramos nós dois para sempre e um dia. Tu, esquecida de tantas ingratidões, eras o mais puro dos pecados. Eu, vivendo o momento em que o homem prova a si mesmo ter um pouco de eternidade, olvidava antigos dissabores, as noites sofridas, as lágrimas caídas, a dor. E tão glorioso fiquei, que em mim couberam todas as glórias. Abateram-se sobre minha cabeça todos os hinos. E se Beethoven eu fosse, passaria num átimo da patética à heróica. Que incontida alegria! Desprendi-me de ti e saí a correr pela charneca. Na verdade, eu nem sei o que é charneca, mas isso fica bacana pra burro em romance inglês. Do livro Garoto Linha Dura. Não sei se você se lembra. Então, não sei se você se lembra, nos veio aquela vontade súbita de comer ciris. Havia anos que nós não comíamos ciris, e a vontade surgiu de uma conversa sobre os almoços de antigamente. Lembro-me bem, e não sei se você se lembra, que o primeiro a ter vontade de comer ciris fui eu, mas que você aderiu logo a ela, com aquele entusiasmo que lhe é peculiar, sempre que se trata de comida ou de mulher. Então, não sei se você se lembra, começamos a rememorar os lugares onde se poderia encontrar uma boa batelada de ciris para se comprar, cozinhar num panelão bem grande e ficar comendo de mãos meladas, chão cheio de cascas do delicioso crustáceo e mais uma cervejinha para rebater de vez em quando. E só de pensar nisso a gente deixou para lá a vontade pura e simples e passou a ter necessidade premente de comer ciris. Então, não sei se você se lembra, telefonamos para o Raimundo Nogueira, que era o campeão brasileiro de ciris, e, noutros tempos, dava famosos festivais do apetitoso bicho em sua casa. Ele disse que aos domingos, perto do Maracanã, havia um botequim que servia ciris maravilhosos ao cair da tarde.
Não sei se você se lembra que ele frisou serem aqueles os melhores ciris do Rio. E disse também serem os únicos em disponibilidade numa época em que o siri anda vasqueiro e só é vendido naquelas insípidas casquinhas. Ah, foi uma alegria saber que era domingo e havia ciris comíveis. E então nós dois, não sei se você se lembra, apesar da fome que o esquisinho estava nos dando, resolvemos não almoçar para ficar com mais vontade ainda de comer ciris. Passamos incólumes pela refeição, enquanto o resto do pessoal entrava firme num feijão que cheirava a coisa divina do céu dos glutões. O pessoal, aliás, achava que era um exagero nosso guardar boca para um siri que só comeríamos à tarde, porque podíamos perfeitamente ter preparo estomacal para eles após o almoço. Mas, não sei se você se lembra, fomos de uma fidelidade espartana aos siris. Saímos para o futebol com uma fome impressionante e passamos o jogo todo a pensar nos siris que comeríamos ao sair do Maracanã. Então, não sei se você se lembra, saímos dali como dois monges tibetanos a caminho da redenção. E chegamos ao tal botequim. Então, não sei se você se lembra que a gente chegou e o homem do botequim disse que o siri já tinha acabado. Do livro Primo Altamirano e Elas, o domingo. E havia em tudo a delícia do domingo. Longe, o som do órgão da igreja e o compasso marcado em ritmo lento pelos passos dos fiéis, arranhando a pedra moída, recentemente colocada no asfalto, que se perdiam na direção do culto religioso. Tudo era domingo. Havia na casa a placidez dos domingos, aquela calma acalentadora, doce calma domingueira. Havia lá embaixo a algazarra das crianças vivendo o seu despreocupado domingo. E havia aquela cor que o poeta chamou de domingo azul do mar. A sensação de abandono dos que vivem longamente seus domingos. A sonolência, aquela paz sagrada que deixa um pouco de santidade nos cantos da casa, onde o sol flui um raio bom e morno, porque é domingo. Oh, as tardes vadias dos domingos, lentas, gordas tardes de domingo, preguiçosas. E à noitinha, um resto de domingo. Um sussurro que sobe da rua, de namorados, de folguedos dos menores, de folga dos maiores. Tudo era domingo. Era domingo na preguiça do gato, era domingo no almoço farto, era domingo nas matinês, era domingo nos programas de rádio, era domingo no olhar da gente, era domingo na missa e no Jockey Club, na praia e na quinta, nos carros abertos e nos bondes repletos, no alvo uniforme das babás e no brilho da farda dos militares. E se era tudo domingo, por que você não veio? Vê se te manca e dá as caras no domingo que vem. Do livro Rosamundo e os Outros, O Grande Mistério. Há dias já que buscava uma explicação para os odores esquisitos que vinham da sala de visitas. Primeiro, houve um erro de interpretação. O quase imperceptível cheiro foi tomado como sendo de camarão. No dia em que as pessoas da casa notaram que a sala fedia, havia um suflê de camarão para o jantar. Daí... Mas comeu-se o camarão, que inclusive foi elogiado pelas visitas, julgaram as sobras na lata do lixo e, coisa estranha, no dia seguinte, a sala cheirava pior. Talvez alguém não gostasse de camarão e, por cerimônia, embora isso não se use, julgasse a sua porção debaixo da mesa. Ventilada a hipótese, os empregados espiaram e encontraram apenas um pedaço de pão e uma boneca de perna quebrada que Giselinha esquecera ali. E como ambos os achados eram inodoros, o mistério persistiu. Os patrões chamaram a arrumadeira às falas, que era um absurdo, que não podia continuar, que isso, que aquilo. Taxada de desleixada, a arrumadeira caprichou na limpeza, varreu tudo, espanou, esfregou e nada. 24 horas depois, a coisa continuava. Se modificação houvera, fora para um cheiro mais ativo. À noite, quando o dono da casa chegou, passou uma espreguiçação geral. E, vítima da leitura dos jornais que folhearam na lotação, chegou até a citar a Constituição na defesa dos seus interesses. Se eu pago empregadas para lavar, passar, limpar, cozinhar, arrumar e amassecar, tenho o direito de exigir alguma coisa. Não pretendo que a sala de visitas seja um jasmineiro, mas feder também não. Ou sai o cheiro, ou saem os empregados. Reunida na cozinha, a criadagem confabulava. Os debates eram apaixonados, mas num ponto todos concordavam. Ninguém tinha culpa. A sala estava um brinco, dava até gosto ver. Mas ver somente, porque o cheiro era de morte.
Então alguém propôs encerar. Quem sabe uma passada de cera no assoalho não iria melhorar a situação. Isso mesmo, aprovou a maioria, satisfeita por ter encontrado uma fórmula capaz de combater o mal que ameaçava seu salário. Pela manhã, ainda ninguém se levantara e já a copeira e o chofer enceravam sofregamente, a 4 mãos. Quando os patrões desceram para o café, o assoalho brilhava. O cheiro da cera predominava, mas o misterioso odor que há dias intrigava a todos persistia. Persistia a uma respirada mais forte. Apenas uma questão de tempo. Com o passar da era normal, diminuía, enquanto o outro, o misterioso, estranhamente aumentava. Pouco a pouco, reinaria novamente para desespero geral de empregados e empregadores. A patroa, enfim, contrariando os seus hábitos, tomou uma atitude. Desceu do alto do seu granfilismo com as armas de que dispunha e com um tal espírito de sacrifício que resolveu gastar os seus perfumes. Quando ela anunciou que derramaria perfume francês no tapete, a arrumadeira comentou com a copeira: Madame apelou para a ignorância. E, salpicada que foi, a sala recendeu. A sorte estava lançada. Madame esbanjou suas essências com uma altivez digna de uma rainha a caminho do cadafalso. Seria o prestígio e a experiência de Carvin, Patou, Fa, Schiaparelli, Balenciaga, Piguet e muitos outros contra a ignóbil Caatinga. Na hora do jantar, a alegria era geral. Não restavam dúvidas de que o cheiro enjoativo daquele coquetel de perfumes era impróprio para uma sala de visitas. Mas ninguém poderia deixar de concordar que aquele era preferível ao outro, finalmente vencido. Mas eis que o patrão, a horas mortas, acordou com sede. Levantou-se cauteloso para não acordar ninguém e desceu as escadas rumo à geladeira. E ainda a meio caminho quando sentiu que o exército de perfumistas franceses fora derrotado. O barulho que fez daria para acordar um quarteirão, quanto mais os de casa, os pobres moradores daquela casa, despertados violentamente e que não precisavam perguntar nada para perceber o que se passava. Bastou respirar. Hoje pela manhã, finalmente, após buscas desesperadas, uma das empregadas localizou o cheiro. Estava dentro de uma jarra, uma bela jarra orgulho da família que foi tratada por raríssima peça e era da dinastia Ming. Apertada pelo interrogatório paterno, Giselinha confessou-se culpada e, na inocência dos seus 3 anos, prometeu que não fazia mais. Não fazia mais na jarra, é lógico.